Uma entidade sem fins lucrativos e com o objetivo de alcançar mudanças significativas para enfrentar desafios. Hoje vamos conhecer, no programa Rede de Inclusão, a Escola de Cães Guias Ellen Keller, que contribui para melhorar a vida de deficientes visuais em Santa Catarina. E eu recebo aqui no programa Rede de Inclusão Fabiano Pereira, que é instrutor de mobilidade de cães guia. Fabiano, obrigada pela presença aqui no Rede de Inclusão. Eu que agradeço, Juliana. É extremamente importante para a escola isso sempre, né? Isso, e eu quero começar o programa perguntando como é que funciona o trabalho de vocês e quanto tempo leva para a formação de um cão guia. Então, a iniciativa da escola começou aqui, né? Em Florianópolis, nos meados da década de 90, em 93 precisamente, o Dr. Augusto Gonzaga, que sempre foi um filântropo, sempre voltado para as questões sociais. Ele se preocupou, viu numa viagem dele para o exterior na década de 80 e desde então ele queria ajudar também, né? Ele viu que isso era necessário no país, as pessoas tinham o direito de ter também esse tipo de tecnologia. E desde então tentamos fazer com que isso se torne realidade no nosso país, né? A escola teve uma mudança de Florianópolis depois da minha volta do exterior e foi para Balneário Camboriú, onde hoje nós temos nosso centro de treinamento. Depois de muitos anos, né, de suor, a gente conseguiu construir um centro de treinamento dentro dos padrões internacionais para fazer o trabalho. A formação do cão-guia, ela dura por volta de 2 anos. Então, assim, a gente temos um programa de criação, cães na escola, pais e mães, né, que produzem cães já com predisposição ao trabalho. Então, quando esses cães nascem na instituição, eles já começam um processo de educação e treinamento. Durante os primeiros 15 meses, eles vão viver com uma família voluntária, que não tem nada a ver com a família da pessoa cega que vai receber esse cão, mas são pessoas que nos auxiliam a educar esse cão no primeiro estágio de vida dele, né? Para que ele aprenda a conviver no meio social, que ele aprenda a ir num restaurante, no shopping, andar numa escada rolante, andar de avião, de ônibus, para que quando ele volte para o treinamento específico, que depois desses 15 meses, então ele esteja tranquilo com as coisas que vão cercar ele no dia a dia. E aí então, durante 6 meses, ele fica então num internato na escola e é treinado então exaustivamente durante 6 meses para aprender a guiar uma pessoa. Depois disso, várias avaliações são feitas e a gente então decide se ele pode ser então um cão-guia graduado. Depois de ser graduado como guia, então nós vamos escolher uma pessoa cega, adequada para trabalhar com esse cão específico. Não é qualquer cão. Como é que é feita essa escolha da pessoa? Então nós temos aí um processo de seleção, tanto físico quanto emocional. O meio que cerca ele também, para a gente saber se isso vai se tornar um casamento de fato. Porque a relação emocional precisa existir para esse trabalho acontecer. Então precisamos encontrar perfis, vamos dizer assim, não é exatamente isso, mas características que se encaixem entre o cão e a pessoa. Quando eu encontro isso, ele passa por um processo de adaptação com o cão, interno também na escola. Ele vai passar 4 semanas conosco, vivendo, respirando o cão-guia, para aprender então a utilizar essa tecnologia e para que o cão crie essa relação emocional com ele, para que ele então queira fazer por essa pessoa. Né? Questão de segurança, o cão precisa estar seguro também, né? Precisa, os dois precisam confiar um no outro. É um trabalho em equipe, é uma dupla trabalhando juntos, né? Como é que as pessoas com deficiência visual, né, que têm essa oportunidade, como é que elas reagem? No início é muito difícil para eles, né? Porque você tem uma pessoa que utiliza um tipo de equipamento, que é a bengala branca, que nós chamamos, né? Então ela tem percepções completamente diferentes do meio que cerca ela, porque ela precisa tocar com a bengala, perceber o obstáculo e então resolver o que fazer depois. Com o cão isso acaba, porque o cão antecipa situações. Ele não deixa mais a pessoa encostar, bater os obstáculos acima da cabeça, que era um grande problema para um usuário de bengala.
Um orelhão, por exemplo, ele toca na base do orelhão, mas ele já bateu a cabeça no orelhão de fato, na estrutura. Então isso não acontece mais. Então a gente ainda precisa, junto nessa adaptação, a gente precisa potencializar os sentidos dele, a condição espacial, a percepção espacial, a sinestesia dele, que é o balanço. Ele precisa aprender mais coisas que às vezes ele esqueceu nesse tempo de bengala. Então por isso esse processo tão exaustivo durante esse tempo. O cão, ele desvia, qual é o... Ele vai antecipar e evitar todos os obstáculos que possam trazer perigo para a pessoa, né? E ele vai conduzir a pessoa, teoricamente, de um ponto A a um ponto B. Por exemplo, em linha reta. Por exemplo, ele sai de um lado, uma esquina, e vai levar até a próxima esquina e vai parar no meio-fio. A partir dali, a pessoa precisa ter essa capacidade de orientação espacial e nós vamos atravessar agora essa rua ou nós vamos para a esquerda, para a direita. Então ele vai indicar ao cão o que ele quer e o cão vai cuidar do caminho até chegarmos à próxima esquina. Então ele vai desviar dos obstáculos, vai parar quando for necessário, vai mostrar para a pessoa o que está acontecendo nesse trajeto. Só o cão e a pessoa já é o suficiente para essa segurança ou tem que ter alguém ao redor? Não, assim? essa é a tecnologia que a gente oferece totalmente independente. É o que os clientes falam depois de receber um cão e estarem acostumados a trabalhar com ele. É o mais próximo de enxergar, ter um cão-guia. Ele se torna independente. Essa é a função. Não é depender mais de ninguém para poder ir e vir. É isso que o cão faz por ela, né? E a gente tem, né, uma matéria de uma história de algumas pessoas que participaram desse processo e receberam um cão-guia. A gente vai ver agora como é que funciona direitinho. Abrir as portas para seguir em frente. A cada dia, um novo desafio. A inspiração e persistência que encorajam nascem da vontade de fazer, ser livre e independente. A primeira escola da América Latina que realiza todo o processo para formar um cão-guia, desde seu nascimento até formar uma dupla com a pessoa cega. Os cães dão mobilidade e abrem caminhos. É uma relação de amor e confiança. Cego e cão tornam-se amigos inseparáveis. Tornam-se extensão um do outro. A minha chegada aqui na escola foi assim uma realização. Eu fiquei praticamente 16 anos, né, na espera de um cão. É uma coisa assim, é até difícil a gente descrever da alegria de ter a alegria ao meu lado, que hoje é meu cão-guia, e que ela mostra para mim todo o mundo e toda a liberdade de eu poder ir e vir. A alegria, ela é um cão, o que é que eu posso dizer? Para mim, ela é tudo. Ela vive para mim e eu vivo para ela. Um método de ensino que torna o dia a dia da pessoa cega ou baixa visão independente, livre para ir e vir, com mobilidade e segurança. Já treinamos mais de 40 cães para proporcionar o bem-estar a quem precisa. Você pega um cão com 3, 4 meses de idade e você tem que apresentar o mundo para eles. Eles têm que estar preparados para enfrentar todos os tipos de situação. Como, por exemplo, pegar um transporte público, um avião, andar na rua, não pode se assustar com qualquer coisa. Ele tem que estar sempre calmo e tranquilo. E isso você só consegue se você apresenta desde filhote o cão a todos os tipos de situação que ele vai enfrentar no dia a dia quando ele estiver guiando um cego. Poder colaborar com um pedacinho, né, do processo para trazer uma qualidade de vida para um deficiente visual é maravilhoso. A empresa hoje é uma empresa socializadora, sim, é parceira da Ellen Keller, a gente apoia em tudo que a gente pode e vai continuar assim. A gente tem amor à causa. Eu tenho amor a saber que um cão que eu ajudei a criar, hoje trabalha para uma pessoa devolvendo a dignidade para ela. Esse amor é maior. Desde pequena sempre tive o sonho de ter o cão-guia. Eu fui uma das primeiras a receber o cão-guia. Minha vida sem a escola antes praticamente era eu e o meu mundo. Porque o cão, contigo, ao contrário da bengala, a bengala ela afasta as pessoas da sociedade. E isso melhorou muito para mim depois que eu ganhei o Max e em seguida o Atim, que as pessoas se aproximam mais. Quebra essa barreira do preconceito com o deficiente. Depois que eu ganhei o cão, sinceramente mudou muito, para melhor.
E Fabiano, a Kátia que apareceu, né, aqui na matéria, é o segundo cão dela. E por que o segundo cão? Isso, a Kátia é nossa cliente já, uma das primeiras que a escola tem, desde da volta da escola, porque a escola teve um pequeno tempo parada enquanto eu não estava aqui. E ela recebeu o primeiro cão, que foi o Max, que foi um cão fantástico, mas ele acabou envelhecendo, infelizmente a vida é assim, né? E ele acabou sendo aposentado e depois acabou falecendo. E os clientes da escola, é uma prerrogativa isso mundial, nas instituições que fazem parte da Federação Internacional como nós, que o cliente ele se torna de novo prioridade na fila de espera. Porque quando eu tenho um cliente que já está acostumado com a tecnologia e colocar ele de volta na bengala, é muito estressante para ele. Né? Ele volta a engatinhar. Nossa. Então ele volta a ser prioridade. Então quando eu tive a sorte de ter um cão de novo logo, que tinha as características da Kátia, que poderia suprir a necessidade dela, a gente já recolocou um novo cão com ela, que hoje é o Atim, né? E ela fala muito bem sobre isso, essa mudança de visão da sociedade em relação à pessoa cega por causa do cão, em decorrência de ter um cão, né? Porque antes as pessoas se afastavam dela, não sabiam como interagir com ela, com uma bengala na rua. Não sabe como lidar. Não sabe como lidar. A gente não foi educado para isso. E com o cão isso quebra totalmente, porque as pessoas se afeiçoam ao cão e vêm para perguntar do cão, se é dela, e às vezes nem percebem que ela é cega, só se dão conta depois que já quebrou a barreira e já estão num diálogo. E aí mudou a vida dela com isso, né? Ela mesma fala no próprio depoimento que é um divisor de água, né? É antes e depois, com essa relação social. E qual é o trabalho com o cão para ele ser dócil ou aceitar essas pessoas estranhas que vêm mexer e se aproximar? Na verdade, uma coisa importante que a gente tem que frisar é que a comunidade tem que se educar para não chamar a atenção do cão-guia, né? Isso é a primeira coisa. A gente tem que respeitar, porque ele está numa conexão emocional com o cliente que usa. Então ele está focado em cuidar do bem-estar dessa pessoa. Então se a gente chamar a atenção, a gente pode causar um acidente. Então ele é cão quando ele tira o equipamento dele. Quando ele tira aquele equipamento, o arreio com a alça, ele é cachorro, ele vai brincar, ele vai se divertir. Mas naquele momento que ele está com o equipamento, preocupado com a pessoa, a gente não pode chamar atenção. Isso é importante frisar. É o trabalho dele, ele está focado Isso, ali. É como nós, ele está focado no trabalho dele. E a gente tem, na verdade, um programa genético na escola. Não é qualquer cão que vai ser cão-guia. Né? A gente não... eu gosto de brincar com as pessoas, a gente não é encantador de cão. A gente Quase. A gente tem um programa de criação. Pais e mães que têm um alto nível de predisposição a trabalhar pelo homem, a trabalhar pelo ser humano. Então esses cães nos produzem cães já predispostos a fazer isso. Nós temos um intercâmbio mundial também. Eu recebo cães de fora, eu mando cães para fora, eu auxilio outras instituições de fora também, como sou auxiliado. Então é isso que nos faz ter cães com qualidade física e emocional para fazer o trabalho. Cão-guia não pode ser agressivo em hipótese alguma, porque ele anda no meio social. Sim. Então, se a gente tiver qualquer resquício, algum sinal que isso pode acontecer no processo de treinamento dele, lá desde quando nasceu até quando foi entregue, porque ele passa por avaliações periódicas, qualquer indício ele é retirado do programa, na hora. Isso é uma das coisas que faz com que o cão se aposente e não se gradue como guia. Não tem como treiná-lo? Não, nós precisamos da natureza dele, sim. porque ele vai tomar decisões. Sim. O cão-guia toma decisões por ele. Ele tem a iniciativa de saber o que é seguro ou não. Então eu não posso induzi-lo a fazer. Ele precisa ter isso na característica natural dele. Aí é o trabalho de vocês enxergar isso para dar essa segurança, né? Sim. O nosso tempo, infelizmente, está terminando. E qual é a mensagem que você deixaria, o recado para a família que precisa, que quer ter o conhecimento e também
receber um cão-guia? Sim, assim, a gente tem, lógico, uma limitação por causa dessas questões sociais, filantrópicas da escola, né? A gente depende de doação, a gente depende de patrocínio, isso é muito importante, a escola só existe com isso. E a pessoa que tem mesmo assim o interesse inteiro, né? Ela pode entrar no nosso site, né? Que é o cãoguia.org.br, né? E pode ter uma ficha de inscrição que ela pode fazer uma inscrição de intenção, né? Para a gente depois poder avaliá-la no futuro. Ótimo, então Fabiano, obrigada pela presença. Eu que agradeço. Parabéns pelo lindo trabalho. Muito obrigado. Obrigada a você pela companhia, lembrando que você pode e deve participar, mandando pautas e sugestões para o e-mail que está aqui embaixo da sua tela. Obrigada e até o próximo Rede de Inclusão.